Nós estamos na quarta semana, não é? Dessa série de mensagens sobre reconstruindo, os princípios da reconstrução, não é? E hoje nós estamos finalizando essa série de mensagens abençoada. Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. Você deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhar alguns textos hoje, tá bom? Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. O 15 diz assim: Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Amém? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar um pouco. Só aumenta um pouquinho, por favor, Beto. Tá baixo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor essa palavra que é tua. Muito obrigada, Senhor, mais uma noite. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Seja com essa igreja nessa noite. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, igreja. Bem, esse é a nossa quarta semana, onde nós estamos trabalhando baseado no livro de Neemias, não é? E nós falávamos desde o primeiro dia, desde a primeira semana, sobre os princípios da reconstrução. E nós entendemos ao longo desse tempo que aqueles que desejam fazer um processo, passar pelo processo de reconstrução, não têm a possibilidade de desprezar alguns princípios, porque os princípios são estabelecidos para que de fato a obra que nós tensionamos realizar e reconstruir seja uma obra de fato concluída, com um êxito. E o primeiro princípio que nós aprendemos foi oração e jejum. Nós aprendemos que com Neemias, ele vai ali batalhar junto ao seu rei, um pedido para que ele fosse liberado, para que ele fosse até Jerusalém e ali fosse reconstruída a cidade, reconstruído os muros de Jerusalém. O rei então atenta para o pedido do seu copeiro, porque Neemias usou a arma do jejum e da oração para pleitear em favor de algo que ele sabia que, humanamente falando, seria impossível. E nós entendemos que para batalhas espirituais, armas espirituais são necessárias. Amém? Amém. O segundo princípio que nós falamos foi que quando de fato Neemias chegou na cidade, fez uma avaliação, fez um estudo, uma análise, ele chamou todos para participarem e o coração de muitos se encheu de entusiasmo. Mas aqueles que começaram a literalmente colocar a mão na massa, eles perceberam também que para reerguer os muros da cidade, era necessário que os muros da sua casa também fossem reerguidos. E o segundo princípio que nós aprendemos aqui é que nós precisamos reconstruir os muros da nossa casa, reerguer os altares da nossa casa. Na terceira semana, nós falávamos a respeito de quando nós de fato começamos a fazer uma grande obra, juntamente com a obra, à medida que a obra se levanta, opositores começam a se levantar também. Mas Neemias nos ensina que a forma como nós reagimos aos opositores, às calúnias, às críticas e às mentiras é não parar. E o terceiro princípio que nós falávamos é: não pare. Quem deseja passar por um processo de reconstrução, é importante que, ainda que venham ventos contrários, ainda que se levantem pessoas contrárias, nós não fomos chamados para parar. Nós fomos chamados para avançar. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos um povo que não paramos, mas avançamos. E hoje nós estamos finalizando essa série de mensagens. E esse texto que nós acabamos de ler é exatamente um fechamento daquilo que Neemias, da missão de Neemias, para aquilo que ele foi enviado, para aquilo que ele tensionou fazer. A construção, ou melhor, a reconstrução das fortalezas de Jerusalém
elas foram concluídas, os muros foram concluídos ao longo de 52 dias. Uma obra imensa, uma obra extensa, mas porque contou com muitos que puderam ajudá-lo, ele conseguiu finalizar aquela obra em 52 dias. E Neemias, então, finalizando essa obra, ele agora entende que não só as muralhas de Jerusalém haviam sido reedificadas, mas a vida espiritual, o templo de Deus, a casa de Deus, havia juntamente com as muralhas, com a fortaleza, havia sido levantado. Porque aquele povo estava vivendo exatamente sem um lugar de identidade, sem um lugar para cultuar, sem um lugar onde eles pudessem estabelecer o seu culto. Então as pessoas haviam perdido a sua identidade moral, a sua identidade social, mas também a sua identidade espiritual. E um povo sem identidade espiritual é um povo levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer palavra vai se parecer com a voz de Deus. Qualquer conselho vai se parecer com o conselho de Deus. Porque quando nós não estamos com o nosso altar reerguido, com a nossa vida espiritual levantada, qualquer coisa nos abala. Qualquer tempestade nos derruba. Então Neemias agora convida não apenas os levitas de Israel, mas ele agora convida todos os levitas de Judá e das regiões circunvizinhas para juntos formarem um grande coral, para juntos celebrarem uma grande festa, porque Neemias entendia que agora, depois dos tempos difíceis, depois dos dias difíceis, agora era motivo de celebrar, agora era motivo de se alegrar, agora era motivo de exaltar ao Deus que pôde fazer essa grande obra. E a palavra diz aqui, esse texto que nós acabamos de ler diz que aqueles homens, ouvindo a respeito da conclusão dos muros, porque nós vamos lembrar que assim que Neemias começou essa obra, muitos começaram a escarnecer, diziam assim, o que esses pobres judeus, esses fracos judeus vão fazer? Basta uma raposa passar por cima dos muros, que vai ser suficiente para derrubar. Mas esse mesmo povo que desdenhou, que falou, que ridicularizou, temeu e tremeu, porque Deus era com Neemias e com o seu povo. Glória a Deus. E sabe o que acontece? Neemias agora convoca todo o povo para participar desse grande feito. E aí, o que isso vai representar na vida desse povo? A primeira lição é que toda grande reconstrução, ela deve trazer consigo restauração espiritual. Lá em Neemias 8,17 diz assim: toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou as suas barracas e nelas habitou, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não haviam mais celebrado deste modo, por isso o júbilo que expressavam era especial. Sabe o que estava acontecendo? É o seguinte: o povo havia perdido a sua identidade, o povo não tinha mais motivo de celebrar, já havia perdido todas as formas e toda a alegria que pudesse impulsioná-los a se alegrar. Era um povo que já estava sem vida, era mais ou menos como um vale de ossos sequíssimos, não havia mais vida naquele povo, não havia mais razões, porque eles percebiam que, ainda que eles estivessem já voltando do cativeiro, o cativeiro ainda estava neles. Eles não estavam ainda totalmente liberados dos 70 anos de cativeiro que eles passaram, que eles se submeteram. E vale salientar que o cativeiro foi a justiça de Deus sobre esse povo. O cativeiro foi a mão de Deus, foi o remédio amargo de Deus sobre o povo. E aquele povo, então, mesmo eles já estando libertos do cativeiro, sendo liberados, eles estavam ainda com um pensamento ainda muito medíocre. Eles ainda estavam vivendo sob um jugo, porque eles não estavam vivendo ainda por motivo de celebrar. E aí o que Neemias faz? Por favor, deixa um pouquinho aí, Éder, por favor. O que Neemias faz? Ele convoca
E ele faz assim: a gente agora vai celebrar. E convidou levitas, e as pessoas começaram a armar as suas tendas ao redor do lugar que seria a grande festa. Porque a festa, ela iria acontecer em cima das muralhas. E a palavra diz que desde a época de Josué, os israelitas não haviam mais experimentado uma celebração nesse nível. Olha quanto tempo fazia que o povo não se alegrava mais. E aí, a reconstrução, ela vai representar nesse nível uma restauração espiritual deles também, porque agora, eles tinham um lugar agora para celebrar, para adorar e para cultuar ao seu Deus. Aquela reconstrução trazia de volta a identidade de povo de Deus. Era o selo agora sendo restabelecido. Era a aliança agora desse povo sendo restabelecida. E aí, a segunda lição é que, após a reconstrução, a obra, ela precisa ser propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção agora no que vai ser falado. Quando Neemias, juntamente com o povo, reconstrói os muros, todos eles precisam passar agora por um processo. A obra já estava concluída. O povo já estava prestes a passar pelo dia da inauguração da obra, mas Neemias não despreza os princípios para quem deseja não apenas reconstruir uma obra, seja no nível de obra de Deus, seja no nível familiar, ou seja em qualquer nível. Essa palavra, ela vai servir para todos os níveis da nossa vida. Quem deseja reconstruir e quem deseja manter os muros de pé, seja de quais áreas forem, não pode desprezar alguns princípios depois da obra concluída. Amém? Amém. Nós estamos estudando até agora sobre os princípios para a reconstrução. Mas já com a obra reconstruída, a gente precisa manter essa obra de pé. E aí, o que Neemias convoca, está no versículo 2 do capítulo 9, ele diz assim: e os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidade dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Confissão de pecados e arrependimento agora de toda uma nação. Vocês entendem? Neemias sabia que agora era um novo tempo, era um tempo agora de reconstrução, era um tempo agora com a obra concluída, mas para que a presença de Deus fosse estabelecida agora nessa obra de Deus, era necessário que o povo passasse por alguns processos. E o primeiro processo que Neemias faz com que todo o povo passe é: vamos todos agora confessar os seus pecados. Não só os pecados que você cometeu, mas vocês vão agora pedir perdão pelos pecados que vocês cometeram e que os pais de vocês cometeram. Vocês vão se arrepender pelas atitudes dos seus antepassados e pelas suas atitudes. Neemias convoca agora todo o povo para passar pelo processo de confissão e arrependimento de toda uma nação. Depois, ele pede para que todos passem pelo processo de purificação, que está no capítulo 12, no versículo 30 de Neemias. Olha o que ele diz: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente tem uma impressão de porque as lutas vieram, a gente observou que Neemias orou, jejuou em todo o tempo, pediu estratégias a Deus e Deus foi comissionando Neemias, derramando sabedoria, sabendo lidar com os opositores, sabendo lidar com as calúnias. Mas sabe o que acontece? Ele não relaxa depois. Sabe o que isso pode aplicar para as nossas vidas? Sabe aquelas promessas que Deus fez para você e que você orou muito a Deus
e que você se consagrou muito a Deus, e que você jejuou, e Deus, pela misericórdia e graça, derramou e deliberou a promessa sobre você. E quando você está finalmente com a sua promessa em mãos, você agora, ao invés de purificar e santificar o que Deus te deu, você agora devolve para o diabo, se dá para o diabo. Você começa a usar os princípios que não são de Deus para uma promessa de Deus. Vocês estão entendendo isso? É você estar clamando a Deus por algo. Um exemplo. Pessoas estão pedindo a Deus por uma porta de emprego. Aí Deus vai e abre uma porta. E aí aquela porta que Deus abriu, talvez não fosse a porta que você tinha pedido para Deus, mas foi a porta que Deus abriu. E você começa a negligenciar o seu trabalho. E você começa agora a ser omisso do seu trabalho. Você transforma uma porta de bênção em uma maldição. Sabe o que aqueles homens eles faziam? À medida que eles iam trabalhando na obra de Deus, eles iam consertando todas as brechas que havia em suas casas. Não existe meio crente na igreja e fora da igreja. Ou você é crente aqui e ali, ou você não é crente em lugar nenhum. Ou você é fiel aqui e aonde Deus te colocar, seja onde for, ou Deus não vai te manter aonde Ele te colocou. A gente estava conversando esses dias, tinha uma irmã lá em Recife, que ela era a esposa de um rapaz, e eu indiquei ela para trabalhar lá na loja que eu trabalhava, para fazer serviços gerais. 2 horas de trabalho. Ela trabalhava segunda a sexta, 2 horas por dia, para ganhar mais de meio salário mínimo. E eu falei assim para ela, eu estou te indicando, mas por favor, faça jus, porque isso é uma oportunidade para você. Tinha 5 filhos, passava praticamente fome. Essa mulher, ela conseguiu transformar em maldição o que era bênção, o que ela faltava. Ela negligenciava, ela botava atestado, perdeu a oportunidade que Deus deu. O pastor fala muito essa frase, como é quem não pode ser cobrado não pode ser indicado. Sabe qual é o melhor lugar para saber se você é um bom profissional? Na igreja. Se você não consegue ser fiel a Deus, que abre a porta para você, você não vai ser fiel ao seu patrão, não espere isso. Sabe quando as pessoas pedem indicação para a gente? Qual é o nosso referencial? Faz fulano, porque fulano é um pau para toda obra na igreja. É um crente que chega, que não falta. É um crente que quando ele pede as coisas, ele faz. Quem não pode ser cobrado, não pode ser indicado. Se você não é fiel na casa de Deus, você vai ser fiel para quem mais? Princípios. Amém ou não amém? Amém. Se você quer ser abençoado e honrado, a palavra diz ser fiel no pouco. O problema é que a gente não quer passar pelo pouco, a gente quer logo pular degraus. A gente quer logo ir para os próximos. Calma! Quando essa moça trabalhava lá, faltava, eu era gerente, eu tirava o saldo e varrendo. Muitas vezes o dono chegava e estava varrendo a loja. Não era minha obrigação, mas era o meu trabalho, o meu ganha-pão, eu tinha que fazer aquilo. Não é de demérito nenhum. Por isso que Deus vai colocando a gente em lugares, porque quando a gente vai mostrando fidelidade no pouco, Ele diz, está preparado. Está preparado para ir mais além. Aí Deus coloca mais um pouquinho, só uma porção. Aí você se mostra fiel, você se mostra fiel no dízimo. Você não deixa de vir à casa de Deus porque Ele abriu essa porta de emprego. Quando você era um desempregado que estava na igreja. Aí quando você é abençoado, Deus lhe dá. Você agora usa o seu trabalho para dizer que não pode, que está cansado demais. Aí Deus vai e fecha a porta, porque eu prefiro um filho que um profissional. Eu prefiro um filho na minha casa, desempregado, do que um profissional infiel. Amém. É assim que funciona no princípio de Deus. Não tem essa, se foi Deus que abriu, então se responsabiliza agora para honrar quem abriu a porta para você. Aleluia. Glória a Deus. E aí Neemias entende que a responsabilidade era de todos pela manutenção da obra. E sabe o que ele vai dizer? Neemias 10:10, não precisa voltar porque eu já anotei. Ele vai dizer assim, olha, a partir de agora, nós já estabelecemos aqui a casa de Deus. Agora vocês vão ser fiéis nos dízimos. É nossa responsabilidade manter essa casa aberta, Neemias vai dizer.
E ele vai dizer: eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Neemias reconhece o seguinte: foi Deus quem o levou para ali. Foi Deus quem deu estratégias. Mas agora não é papel de Deus manter a casa aberta financeiramente. Ele está dizendo: para de fazer a casa de Deus de forma desleixada. É nossa responsabilidade, ele está dizendo. A nossa responsabilidade de manter os muros, seja de lá, de quem for, de que área for reconstruídos, e de pé é nossa. Porque o Senhor já nos deu as estratégias. O Senhor já lutou por nós, já pelejou por nós diante dos opositores. Agora manter é você. É você na sua fidelidade, é você nas suas confissões de pecado, é você na sua purificação e é você na manutenção. Porque ele vai dizer: jamais agora haveremos de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Vocês estão entendendo? Isso é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E aí, finalmente, por favor, Beto, eu vou de fato falar agora no princípio e o último princípio, quarto e último princípio que Neemias vai nos ensinar. Abre a tua Bíblia, capítulo 12, versículo 43. No capítulo 12, versículo 43, diz assim: isso foi no dia da inauguração, tá? No dia em que todo mundo já estava tudo organizado. E ele vai dizer assim: e naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchia de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes. E os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. O quarto princípio é celebrar a obra concluída. Neemias estava falando o seguinte: o povo, depois de dias difíceis, depois de dias de ameaças, depois de opositores se levantando, depois de ameaças de morte, depois de humilhações, depois de maus tratos, depois de promessas de que você vai passar fome, depois de promessas de que você não vai prosperar, depois de promessas de que agora a sua vida vai piorar, depois de palavras contrárias quando você começou a ser fiel ao Senhor, depois de dizerem que você não ia avançar muito daquilo que você ia começar, aí ele está dizendo o seguinte: agora é hora de celebrar a obra concluída, porque após os dias difíceis, nós precisamos celebrar os dias de vitória. Ele está dizendo que naquele dia, sabe o que acontece? Ele dividiu o grupo, e havia um grupo de louvor vindo em sentido horário nos muros de Jerusalém, e um outro sentido anti-horário. Quando eles se reuniam, eles começavam agora com harpas, símbolos, com sofá. Eles começaram a fazer tanto barulho que aqueles que disseram: aqueles fracos judeus não vão conseguir levantar um muro sequer, e ainda que consigam, basta uma raposa para derrubar. Agora eles ouviam grandes coisas do Senhor deles tem feito por eles. Olha o que o Deus de Israel fez por aquele povo. Olha, eles estão celebrando uma grande obra. Neemias entendia que agora não era mais momento de estar lambendo feridas. Agora é hora de obra concluída. E obra concluída você celebra.
Se a causa foi resolvida, a pessoa não fala. É ou não é? Às vezes eu estou orando semanas pela mesma coisa. Eu digo para ele, vou perguntar se resolveu. Aí eu digo, e aí, já resolveu, pastor? Eu digo, por que você não mandou parar de orar por isso? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a abrir a boca para falar só o que não dá certo. E por que você não coloca? Eu quero uma oportunidade, pastor. Porque eu pedi oração, a igreja orou e o milagre aconteceu. Aleluia. Eu pedi oração, a igreja orou e eu fui curada do Covid. A minha família foi curada do Covid. Eu pedi oração por uma porta de emprego e foi aberta a porta de emprego. Porque o problema é que a gente quer expor as desgraças, mas a alegria não. A Bíblia ensina. Na hora da desgraça, da dificuldade, é sozinho, você e Deus. A mulher diligente, a mulher da dracma perdida. Ela faz o quê? Perdeu a dracma. Aonde? Dentro de casa. Acende a candeia e vai procurar dentro da sua casa até encontrar diligentemente. Não chama ninguém, porque ela sabe que muita gente pode dar palpite. Mas fulana, tu só tinha 10, tu não consegue nem guardar as 10 que tu tinha, perde uma. É assim, tu não consegue nem cuidar do que tu tem. Essa mulher não chama ninguém para procurar, porque era ela e Deus. Ela acende a candeia com o azeite, que era a presença de Deus, e falou, sou eu o Senhor. Ela procura diligentemente até encontrar. Agora, depois que ela encontra, aí ela chama o povo, vamos celebrar, porque eu achei a minha dracma, porque eu sei, aquilo era valioso demais para mim. Vocês estão entendendo? Aleluia. Neemias está dizendo o seguinte, foi um dia tão feliz, foi um dia tão cheio da presença, que Deus encheu todos de júbilo e gratidão, que até as mulheres e as crianças que não eram convidadas para participar de nada, estavam cheias de Deus, ao ponto das pessoas ouvirem. Deixa eu falar uma coisa, para concluir. O Senhor ministrou muito no meu coração hoje sobre isso. Após o tempo de oposição, que todos nós vamos passar, e a gente já aprendeu isso. Não se engane que todas as vezes que você se levantar para coisas, principalmente do reino, para coisas onde sejam para edificar a tua casa, a tua família, pessoas vão se levantar. Decisões de posicionamento vão afetar muita gente, vai abalar a estrutura de muita gente, inclusive a sua. Mas aqueles que se levantaram para falar a respeito daquilo que você decidiu fazer, confiando em uma palavra, confiando em uma promessa, sabe o que aconteceu com aquele povo? Quando eles ouviram que eles estavam festejando, o coração deles começou a ficar contristado, porque eles viram que aqueles fracos judeus tinham um grande Deus, que aqueles fracos judeus tinham um forte Deus. E deixa eu falar uma coisa, talvez o que você tem escutado ao longo do tempo é que não vai valer a pena. Não adianta você tentar isso. Você não já viu que isso não vai dar certo? Você vai cair de novo. E aí, você tem uma palavra, como Neemias disse, a generosa mão do Senhor está sobre mim. E você tem essa palavra, e você deixa essa palavra gerar vida no seu coração. Você não paralisa diante dos opositores. E sabe o que vai acontecer? Assim como os inimigos do povo de Deus precisaram reconhecer que o Deus dos israelitas era grandioso demais, vão se surpreender com a obra que Deus vai fazer através de você. Aqueles que abriram a boca e dizer vai passar fome, vai dizer como é que foi isso. Aleluia. Que mágica foi essa? Que mantelo foi esse? Que essa pessoa esperava ela bater na minha porta e se humilhar, e você passa e levanta e fala assim, eu não vou perecer porque eu tenho um Deus comigo. A obra que Deus começou a fazer, Ele conclui. Após a oposição, a gente celebra.
Após humilhação, Deus honra. Aleluia. Após dias de aflição, a gente exalta de júbilo. Após ameaças, calúnias e mentiras, obra restaurada, obra reconstruída, obra concluída, muro reerguido, altar reerguido, família salva, família concluída do Senhor, família de basta graça do Senhor. Enquanto estão preocupados demais com como você vai fazer, não fale para ninguém como você vai fazer, porque o teu Deus vai surpreender através de você. Na sua vida, você tem que ter alguém por trás disso. Aí você vai ter por trás, não. Acima tem o Deus que tudo pode. Acima tem a mão generosa do Deus. Eu sou por mim. E aí, sabe o que vai acontecer? Só vou apagar a luz. Nós vamos cantar esse louvor, mas esse que é baseado no Salmo 126, que fala a respeito de um tempo onde exatamente esse povo voltou do cativeiro. E quem sabe, para você o cativeiro seja os dias de humilhação que você tem passado se submetendo àquilo que Deus não mandou mais você se submeter. Egito não é mais lugar para crente. Crente, lugar para crente é Canaã, não é Egito. Egito não é lugar para crente voltar. Canaã é o seu lugar. Deserto é lugar de passado, você não vai ficar no deserto. E aí sabe o que acontece? Quem sabe muitos aqui estão com a moral lá embaixo como aquele povo. O cativeiro havia saído deles, mas eles continuavam cativos das ameaças, dos medos. E quem sabe muitos aqui não estão avançando porque ainda estão com um pensamento ainda de cativeiro. Ainda estão olhando para o tempo que ainda estavam presos e já estão livres. E aí sabe o que acontece quando você se levanta em ousadia, não pela sua força, porque essa nós não temos. Todas as vezes, domingo eu passei essa experiência, ia pregando, meu Deus, meu coração ficou desse tamanho, eu entrei na presença de Deus. Eu falei, Deus, eu só vou sair desse quarto quando o Senhor restaurar a minha sorte, quando restaurar a minha alegria, porque eu não aceito ladrão de alegria roubar. O diabo não pode mais roubar a tua alegria, crente. A tua mente, ela é do Senhor. E ela já é renovada, transformada pelo Senhor. Transformai-nos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar de fato a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Não deixe a sua mente ser mais atacada pelas mentiras do diabo. E aí, muitos estão ainda com esse pensamento. Só que quando eles veem você, apesar das dificuldades, apesar das suas limitações, se levantando em fé, em ousadia, dizendo, pode estar ruim, mas eu vou me alegrar. Eu creio nesse Deus. Eu vou declarar como Abacuque. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento na videira, ainda que a fruta videira minta e o gado seja roubado dos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar para você e vão dizer assim, eles têm um Deus, essa mulher só pode ter um Deus, esse homem só pode ter um Deus. Aí você vai declarar, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. E por isso eu sou alegre. Eu não estou alegre porque a promessa já chegou. Eu estou alegre porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Todos saberão de olhar. E de fato, todos saberão de contemplar a tua vida e vai dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por ela. Grandes coisas tem feito o Senhor por ele. Sim, e se diziam em nações, esse povo é diferente, porque tem um Deus todo-poderoso por ele. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Quando Deus concluir a boa obra que você tem orado, celebre. Faça culto e ação de graça. Chame o povo para celebrar com você. Uma coisa para finalizar, que essa igreja precisa aprender. Quando a gente faz um apelo e alguém aceita Jesus,
Você não entende o que aconteceu, não. Essa pessoa foi tirada da condição de morte eterna para a vida eterna. Você celebrar quando alguém aceita o Senhor de Jesus. Porque isso é uma obra concluída. E aí todos verão que existe um Deus sobre você e acima de você. Fica de pé. Talvez você ainda não tenha escutado esse louvor, mas você não precisa conhecer, porque ele é baseado no Salmo 126 e vai falar exatamente sobre um Deus que conclui obra, sobre um Deus que reergue os altares daquilo que está derribado, sobre um Deus que olha as ruínas da tua casa, que olha as ruínas da tua vida e fala: levanta, tu não pode parar agora, a obra é grande demais. Aí você vai declarar como Neemias: sim, eu não posso parar, não me chame, não me distraia, não me chame, não me tire do foco, porque eu não vou parar aquilo que o Senhor começou até ele concluir. Eu sou uma obra inacabada do Senhor, eu sou uma obra em construção do Senhor, e aquele que começou a boa obra, ele vai concluir a boa obra. Vamos adorar ao Senhor no nome de Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor por mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor por mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um novo cântico, e se